Olá, seja muito bem-vinda ao meu programa Mães Realizadas. Eu sou a Natália Andrade, sou psicóloga, sou mãe, sou mulher e sou especialista em autorrealização para mães. E hoje o tema do nosso episódio é autocontrole para melhores momentos em família. O que é o autocontrole e como ele nos ajuda quando a gente está em situações do dia a dia, rotina, passeios, em família? Acho que já deve ter acontecido com você ou em algum momento que infelizmente fugiu do seu controle uma situação e você acabou ficando estressada, você possivelmente estava cansada, sobrecarregada ou simplesmente não entendeu, seguiu o fluxo e quando viu, você ou tratou mal alguém que você ama, alguém da sua família, o seu filho ou você mesmo. Eu acho que a gente se sente muito mal quando a gente para pra pensar, põe a mão na consciência e vê o quanto a gente se feriu com as nossas próprias atitudes, com a falta do nosso autocontrole. Então é muito importante que a gente assuma o controle das nossas emoções e hoje eu vou te ensinar a assumir o controle das suas emoções, estar à frente, de verdade, com atenção plena, em cada atividade do seu dia, em cada tarefa, principalmente nos momentos que você está com a sua família. Então hoje você tem a oportunidade de mudar suas relações, de mudar a forma como você se comunica, a forma como você se trata, como você trata seu filho. Então eu vou te convidar a pensar nessa situação de conflito, de briga, de estresse, de sobrecarga, onde você se comportou mal ou você se calou, porque muitas vezes pior do que a gente se comportar mal ou falar algo de errado, algo que a gente não gostaria de ter dito, é a gente se calar, não dizer nada, guardar tudo. E quando a gente vê, a gente tá magoada, a gente fica amargurada. Com o tempo pode causar depressão, ansiedade. E quando você tá no seu controle, quando você assume a gestão das suas emoções, você controla tudo isso. E quando você controla tudo isso, você consegue curtir mais a sua vida, saber quem você é. Quando a gente tem o autoconhecimento nas nossas mãos, a gente tem tudo. Então eu quero que você comece a partir de hoje a se observar, a observar seus pensamentos, a observar os seus sentimentos e, consequentemente, você vai conseguir controlar as suas ações. Por exemplo, vamos supor que o seu filho se comportou mal, fez alguma coisa que você não gostou. Eu não sei a idade do seu filho hoje, mas a minha filha, ela tem 1 aninho. Eu acredito que algumas vezes eu devo ter me chateado com alguma coisa, mas me preocupado, porque essa idade a gente se preocupa muito. Com queda, enfim, com a criança se machucar. Mas eu vou colocar um outro exemplo. Vamos supor que seu filho tenha tido um mau comportamento. E aí você gritou, ou você perdeu o seu controle, ou até mesmo com outra pessoa que você queira imaginar nesse momento. Eu quero que você, numa nova oportunidade, se questione. Será que eu precisava ter dito dessa forma? Ou se você conseguir ainda mais, no momento ali do estresse, no momento ali que você não tá bem, da situação que te tirou do eixo, que você consiga parar um segundinho e se observar. Que você consiga puxar, poxa, eu quero me expressar, mas eu quero ofender, ou eu quero falar alto, eu quero gritar, ou até mesmo agredir. Mas por quê? Por quê eu quero me comportar dessa forma? Será que eu preciso mesmo disso? Então, quando a gente consegue se observar, a gente pega lá atrás, sabe, no nosso inconsciente, a raiz daquele sentimento. De repente, aconteceu algo no nosso trabalho, no dia anterior, ou no decorrer daquele dia, e a pessoa que a gente convive, nosso marido, namorado, nossa mãe, nossa irmã, nossa amiga, nosso amigo, o nosso filho, será que eles merecem isso da gente? Aquele lixo emocional,
aquele mau comportamento, aquela briga, aquele mau humor. Como você é? Quem você tem sido para você mesma e para as pessoas que você se relaciona? Poxa, eu atendo várias mães, várias pacientes mulheres, que muitas vezes a gente tem algo em comum. Todas nós, eu me encaixo nisso. A gente tem tanta coisa boa para compartilhar com as pessoas que a gente ama, com o nosso filho. O nosso filho, ele é nosso projeto de vida. A grande maioria das mães sonharam em ser mães a vida toda. Algumas não, e tudo bem, existem várias exceções, várias situações, mas eu, por exemplo, me encaixo nessa maioria, né, assim, das mães que eu conheço, que eu me relaciono, que eu atendo, que sempre sonharam em algum momento ou sentiram vontade de ser mãe. E quando a gente se torna mãe, parece que foge do nosso controle, parece que nada na nossa vida preparou a gente para isso, para tantos desafios, para tantas situações, para tantos momentos que a gente vai passar, onde a gente se pergunta, poxa, como que eu vou lidar com isso? Sabe? Onde eu fui me enfiar, sabe? E é normal da gente ter esse tipo de reação, porque a gente não nasceu sabendo lidar com tudo, nós não somos perfeitas, nós não devemos buscar a perfeição. A gente precisa sempre se observar para conseguir se expressar com clareza. A gente precisa sim se expressar de uma forma assertiva, conseguindo ter empatia, se colocar no lugar do nosso filho. Quantas vezes ele quer aprender com a gente, mas ele não sabe como, ele não sabe nem se expressar direito. E a gente como adulta, a gente como mãe, a gente como mulher, precisa sim ter o controle da situação. Primeiramente controlando a nós mesmas, os nossos pensamentos. Nem tudo que a gente pensa é 100% nosso. Agora você deve estar pensando, como assim? Tudo que eu penso vem na minha mente, às vezes não é meu? Acontece. A gente tá vivendo ali e a gente acaba pegando, às vezes, um comentário, um vídeo que a gente vê na internet, algo que alguém falou pra gente, ou algo cultural, porque tem que ser assim, mas não tem que ser assim. No dia a dia, a gente vai aprendendo a lidar com a vida da nossa forma, a nossa maneira. A gente precisa ter essa independência de viver, de enxergar a vida, de lidar com as nossas tarefas, no nosso dia a dia, de organizar a nossa vida e principalmente na relação com a nossa família. Porque eu tenho certeza que existem alguns momentos em família que você conseguiria dar o seu melhor e ter um resultado melhor, sabe? Daquele passeio, poxa, sei lá, você foi na praça com o seu filho e alguma situação lá te tirou do eixo, fez você perder seu controle e aí você chega em casa chateada e pensa, nossa, às vezes era melhor nem ter saído de casa. Isso acontece, não acontece só com você. Acontece comigo, acontece com várias outras mulheres, várias outras mães. Então não se culpe, não se compare e entenda. Da próxima vez, tente aproveitar o melhor daquela situação, daquele passeio, daquela relação. E com o diálogo assertivo, com a conversa, você consegue resolver um conflito. Então, saiba disso. E aí, muitas vezes você pode pensar, eu acho que não. Eu acho que eu não consigo controlar as minhas emoções, eu sou muito impulsiva. E aí você assume alguns papéis, né? Que te tiram a oportunidade de comandar as suas emoções, de estar no controle das suas emoções. E isso é muito ruim, porque fragiliza a sua vida se você coloca esses papéis na frente de tudo, sabe? Então, às vezes, a gente precisa voltar um pouquinho o nosso olhar para nós mesmas e entender, peraí, eu vou testar. Né? Dizem que tudo que a gente vai repetindo, né, todo comportamento que a gente costuma repetir por 21 dias, eles tendem a se tornar hábito. Então, teste, sabe? Vai se forçando mesmo. A gente precisa se esforçar e ir trazendo isso no nosso dia a dia. Sempre se observar, sempre se observar, sempre se observar. Em algum momento, isso vai se tornar um hábito para você.
E aí, numa situação de briga, numa situação de conflito, ou uma situação que fuja do seu controle, o imprevisto, você vai conseguir pôr a mãozinha ali, né? Metaforicamente falando, e aí você vai pensar, poxa, onde será que eu posso melhorar? Na minha relação com meu filho. E você fazendo isso, você aumenta, você melhora o vínculo com o seu filho. E o seu filho, ele é seu projeto de vida. Então, tudo que você investe nele, o tempo, a atenção, o carinho, o afeto, o diálogo, tudo isso volta para você lá na frente. Imagina seu filho lá casado, formado, com a família dele, e a forma como ele te dá atenção, como ele quer estar presente na sua vida, como ele se importa com você, seja emocionalmente, financeiramente, tudo isso é um retorno. Então é muito importante que você consiga melhorar a relação de vocês. E hoje eu quero falar sobre a teoria da gestão da emoção do Augusto Cury e aplicar isso na nossa vida de mãe, no nosso dia a dia de mulher e mãe, né? O Augusto Cury, ele fala sempre que a gente precisa duvidar dos nossos pensamentos que nos controlam. Então, é duvidar de tudo que nos controla. Então, aplicando isso na nossa rotina de mãe, como que eu vou duvidar de algo que está me controlando? Quando, por exemplo, eu me comparo com outra mãe. E aí eu penso assim, nossa, mas a mãe de, sei lá, a minha vizinha, ela é mãe. E ela consegue fazer academia, algo que eu não consigo incluir ainda na minha rotina. E aí eu me comparo, poxa, sei lá, mas de repente ela tem uma rede de apoio que eu não tenho. E aí eu começo a me ferir, porque eu tô me comparando. Toda vez que a gente se compara, a gente se inferioriza, a gente se coloca para baixo, sabe? Então não é saudável se comparar. Então toda vez que você, por exemplo, né, nesse exemplo, você se comparou, você para pensar, para criticar os seus próprios pensamentos, sabe? Duvidar dos seus pensamentos. Poxa, por que eu fui me comparar? Né? Qual a necessidade dessa comparação? Se eu quero, de repente, fazer uma academia, eu vou tentar incluir com meu filho mesmo. Existem exercícios, séries de exercícios, vídeos gratuitos aí no YouTube de 5 minutinhos. Eu vou tentar encaixar na minha rotina. Se é algo que tá fazendo falta pra mim, ao invés de eu me comparar, de eu me fazer mal, de eu continuar me frustrando, eu vou buscar uma alternativa melhor de lidar com aquele pensamento. Então a gente sempre precisa duvidar dos nossos pensamentos, de algo que vem controlando e machucando a gente. Então essa é a primeira dica. A segunda dica do Augusto Cury é sempre criticar as nossas ideias perturbadoras. Assim como pensamentos ruins, às vezes a gente tem algumas ideias que não fazem bem, às vezes a gente tem medo de alguma coisa, e esse medo limita a gente, tira algumas possibilidades da gente ser feliz, da gente aceitar um passeio, aceitar de repente uma conversa com um vizinho, um amigo, alguém que pode se tornar uma pessoa especial na nossa vida, e a gente se limita, porque a gente tem alguma ideia, né, perturbadora, ou algo que vem, né, aplicado à nossa maternidade. Vamos supor que a gente tenha muito medo de levar nosso filho no parque, porque em algum momento a gente viu na televisão que existem vários acidentes naquele parque e a gente, enfim, prefere não evitar. E aí é importante que você critique esses pensamentos perturbadores, sabe? Tenta entender a raiz. Se de repente há um medo, traga uma solução, sabe? Eu vou com medo mesmo, mas eu vou me cuidar, eu vou tomar tal cuidado. Ou, aquele parque é perigoso, ou já aconteceu alguma violência ali, eu vou buscar um outro parque, uma praça, sabe? Mas não deixe de sair, não deixe aquele medo te limitar, de repente se divertir com o seu filho, se divertir em família. Então sempre critique essas ideias perturbadoras. E a terceira dica do Augusto Cury na gestão da emoção é a gente determinar estrategicamente a nossa felicidade e a nossa realização.
Então, quando eu digo determinar, é quando a pessoa quer mesmo. Sabe quando você quer muito uma coisa? Então, determine ser feliz, determine estar bem, determine buscar as soluções para resolver os problemas do dia a dia, porque problemas a gente vai ter, a gente vai enfrentar vários desafios na nossa vida, na nossa maternidade, mas sempre determine estar bem. Então, se você vai sair com a sua família, você vai sair com o seu filho, tenha um momento de vocês, só vocês dois, ou se você tem mais filhos, só você e seus filhos, ou você, seu marido, seus filhos. Um momento em família, no geral, ele requer, né, a nossa atenção plena. Então esteja ali, sabe? Permita-se estar ali, olhar seus filhos no olho, realmente entrar no mundinho deles, nas brincadeiras que eles gostam no momento. Então, permita-se também voltar um pouco à sua infância e quando chegar ao final do dia, você estará muito mais satisfeito, porque de verdade você se entregou àquele momento, você se entregou àquele passeio em família, você conseguiu curtir o seu filho, aproveitar aquele momento, você aumenta o vínculo com o seu filho, com a sua família. Então, permita-se viver esses momentos. Porque muitas vezes a gente fica sonhando, planejando com as férias dos sonhos e quando chega, nada vai bem. A gente se estressa com, de repente, o ônibus que atrasou, o avião que a gente acabou perdendo, ou num exemplo pequeno, sei lá, um sorvete que não era bom e a gente pensa, ai, gastei meu dinheiro com bobeira. E poxa, tudo que o nosso filho espera é que ele tenha bons momentos, que a gente olhe ele no olho, que a gente consiga se expressar da melhor forma. O nosso filho, ele só espera que a gente consiga estar ali, olhar ele no olho, curtir, aproveitar cada momento juntos. Então, se algo dentro de você tá te impedindo de ter esses momentos em família, volta o seu olhar para você, para sua história. Tenta buscar também se de repente na sua infância aconteceu tal e tal situação que acabou te deixando chateada ou te trouxe algum trauma, algo que você evita hoje de trazer para sua maternidade, mas que dá para você quebrar essa barreira, modificar a sua história e conseguir ter um passeio, um vínculo diferente, sabe, do que você costumava ter antes. Então aproveite esses momentos em família, cada momento. Não precisa nem ser somente em passeios, mas quando você, dependendo da idade do seu filho, vai fazer um alimento para ele ou vai dar um banho no seu filho, que você consiga de fato aproveitar a sua própria companhia, ali o seu papel de mãe, e aproveitar a companhia do seu filho. Eu tenho certeza que isso fortalece a sua relação com ele, fortalece o seu vínculo, te traz muito prazer, te traz a autorrealização com a sua maternidade. E já aproveita, se você ainda não deixou, deixa o seu like, é muito importante para mim. Eu quero saber se você gostou desse vídeo. Eu vou trazer vários outros temas, esse é o nosso primeiro episódio. E eu quero a sua sugestão de temas, algo que a gente precisa falar, algo que você como mãe precisa ouvir. E de repente você precisando ouvir ou precisando falar, pode ajudar outras mães. Então é muito importante, vamos formar uma comunidade de mães aqui nesse canal. Então, por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa seu like, comenta sugestões de outros temas pra gente conversar. E eu quero que você compreenda, uma mulher realizada em todas as áreas da sua vida, é uma mulher que se conhece, é uma mulher que domina a sua emoção e ela define estrategicamente a sua felicidade, porque ela quer ser feliz. Então ela vai em busca da solução. Muito prazer, eu sou Natália Andrade, fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui falando com você. Muito obrigada.